Oi, Bom dia. bom dia. Pera aí, gente, tô tentando ligar minha câmera. Ô tio, tem trabalho de filosofia? Ó, Tem negócio de filosofia pra fazer, gravar vídeo de 1 minuto. é a atividade do... É pro sétimo B. É só pro sétimo B? O trabalho? Sim. Por quê? Isso, é o 7º B, eu não passei ainda não. Então, tio, sobre esse trabalho, eu não sei se você sabe, mas é um pouquinho diferente do livro. Então, é pra fazer um vídeo ou dois, você sabe? Não sou É eu um que dou vídeo a de aula, é o professor de filosofia, é diferente, lembra? Franklin demorou Sim, o por tio hoje. falou que é um vídeo de 1 minuto. Eu não sei, pode ser que a minha internet caia a qualquer momento, tá, gente? Ela tá muito instável. Eu não Espero consegui que dar a sim. última aula. Você espera que sim? Pera, deixa eu tentar ligar minha câmera. Tio, você já tentou travar uma guerra contra a sua internet? Eu guerreando contra a minha internet, mas eu não vivo sem ela, como que eu vou guerrear contra ela? É o seguinte, se ela travar, você joga o que você estiver tentando usar em cima do roteador. pô. Entendi. Interessante isso, essa proposta. Você vai ver, vai funcionar na hora. Tá que vai Gostei, cair gostei tudo dela. na conta do 4G. Peraí. Vou tentar abrir aqui. Problema bem. Eu tô cansado de sofrer, quero sentar chegar e viver o universo por dentro de você. Uma vida sorrindo à toa. Peraí. Deixa eu só olhar aqui onde nós paramos. Ok, página 84. Tentando abrir o livro aqui, gente. Peraí. Estamos lá na página 84. Deixa eu compartilhar. Ah, minha careba não tá aparecendo não, porque já estavam. Gente, nas nossas aulas passadas, quando nós estivemos estudando os capítulos anteriores, né, nós começamos a falar sobre o processo de colonização, mas mais focado no continente americano como um todo, e agora que a gente está focando mesmo no Brasil, né? E aí, quando a gente fala sobre assim o início do nosso processo, nós vimos que, primeiramente, Portugal não ficou com interesse aqui nas terras tupiniquis, que é um apelido que a gente dá para a terra brasileira. Alguém lembra por que Portugal, no primeiro momento, não teve interesse nas nossas terras? Porque eles acharam que não tinha coisas como ouro. Que faziam Exatamente, muito né? dinheiro. Que não ia Então, ter uma economia muito boa aqui. isso. Então, em 1500, quando Portugal chegou aqui, né, e encontrou isso aqui, que eles não sabiam que existiam, eles tinham um comércio muito forte ainda com a Ásia, né, com a região lá das Índias, né, eles tinham muito lucro em relação àquilo. E o principal objetivo da economia mercantilista naquele período era o metalismo, era acumular metais preciosos. E como aqui não tinha metal precioso no primeiro momento, eles logo não tiveram muito interesse nesse primeiro momento que eles tiveram aqui. Então, quando eles vão tentando estimular depois assim a colonização aqui no Brasil, a gente tem que entender o seguinte: eles foram enviando primeiro alguns colonos para isso que para eles era o Novo Mundo, só a partir de 1531. Olha que coisa interessante, hein? A nossa
o nosso encontro de culturas aconteceu em 1500, mas só 30 anos depois que vai iniciar-se, de fato, o processo da nossa colonização, ok? O primeiro, vamos dizer assim, grande representante da coroa portuguesa aqui no Brasil foi Martim Afonso de Souza, né? Ele veio aqui em direção ao continente americano, organizado em uma frota de 5 navios. Com ele vieram 400 colonos, entre eles existiam homens, mulheres, crianças, alguns religiosos, e o objetivo deles, principalmente dos religiosos, era converter os nativos que aqui viviam, ou seja, os índios, para a fé cristã, ok? Então, essa missão de Martim Afonso de Souza era estabelecer algumas feitorias, que nós falamos que eram aquelas espécies de armazém, né? E criar os primeiros núcleos de povoamento aqui no continente, tá? Tentando, assim, de certa forma, garantir uma proteção dessa nova terra que havia sido encontrada pelos portugueses, das invasões estrangeiras, invasões essas que eram acometidas por franceses e holandeses principalmente, tá? Para tudo isso, o que eles fizeram? Eles distribuíram as terras entre os colonos, né, que vieram aqui para o continente americano, e peraí que mudou tudo aqui. E mandaram eles construir principalmente engenhos de açúcar, ok? Então, em 1532, Martim Afonso de Souza, espera só um pouquinho, o Cris, mãe, dá para parar de gritar? Obrigado. A minha mãe grita. A mãe de vocês gritam? Grita muito a mãe de vocês? Sua mãe grita, Heitor? Em casa? A minha mãe não consegue falar. A minha mãe não consegue... Aqui em casa todo mundo grita. Todo mundo aqui também, aqui em casa, minha mãe não consegue falar normal, não. Tudo é ela gritando. Então, gente, olha só. Em 1532, Martim Afonso de Souza, que foi o primeiro representante da elite portuguesa que chegou aqui no Brasil, vai fundar a capitania de São Vicente, que futuramente vai ser, vamos dizer assim, vai ser o primeiro passo do surgimento do estado de São Paulo, ok? Então, São Paulo e São Vicente, na verdade, São Vicente, foi o primeiro núcleo de povoamento que aconteceu aqui no Brasil. Aqui em casa eu acho que eu sou a única que não grita. Até meu cachorro. Deixa eu só virar o ventilador aqui, peraí. Qual página mesmo? 84. Obrigado. Ô, Franklin, por que a gente sempre estuda isso? O quê? A colonização do Brasil. Porque vocês estudaram, na verdade, quando vocês estão lá no 5º ano, né? Comigo vocês não estudaram isso ainda, não. Vocês devem ter estudado isso ainda lá no Acho que a gente estuda todo. Vocês estudaram isso lá no ensino fundamental 1. Porque é a história do Brasil, né? Eu estudei o meu Parece que a gente tá fundamental estudando inteiro da mesma sobre coisa. isso. Parece que é Eu já sei da história do Brasil, pra que eu vou querer saber de novo? Que maravilha, que ótimo. Não vai precisar nem estudar para a Você prova. nunca vai saber de tudo que aconteceu e que você não viu. Isso é muito bom. Então, como ele sabe de tudo da história do Brasil, agora ele vai explicar pra gente como se deu as capitanias hereditárias e por que elas fracassaram. Vamos lá. Vamos, Antônio? Antônio? Oi, tio. Vai lá, Parece vai. que de algum jeito o microfone Pelo dele que eu explodiu. sei- Vai, ele Antônio, tá vai, tentando Antônio, ligar Antônio, que falou que não já deu sabe certo. de tudo. Peraí, vamos lá. Vai, Antônio. Vou aproveitar Tio, você. no jeito de Ah. tudo, eu falei que, né? Ah, A gente já estudou isso. Eu tô falando. é verdade. Nós já estudamos. Isso é verdade. Eu E é um tinha conteúdo- eu lembro. e um conteúdo que remete. Claro, Vitória, que você pode falar. Vai. Pelo que eu lembro, tá? Que Aham. o governo distribuiu esses espaços porque o território brasileiro era muito grande. Aí distribuiu em espaços para cada pessoa administrar em cada espaço. Muito Era bem, tipo, Só que, Vitória. tipo, era muito grande, aí as Era pessoas não tipo, fosse podiam Exatamente, espaço, dividir em direito. faixa aí pra os poder filhos atacaram dividir o vai todo. passando de pai para filho. Isso é De certa hereditário. forma,
As capitanias hereditárias, então, foi uma maneira que o governo português tentou fazer um investimento aqui no território brasileiro, mas como ele não tinha dinheiro para investir, ele dividiu e meio que fez uma doação, uma sociedade, ok? Então é isso mesmo, Vitória. O começo foi dessa forma. Então a primeira capitania foi São Vicente, a primeira vila, desculpa, a primeira capitania não foi São Vicente. Só que o governo português percebeu que essa colonização, da maneira como aconteceu em São Vicente, não daria certo. Norberto, você pode apagar ali a linha que você riscou. Aí, o que aconteceu? O território era muito grande, a gente já sabe disso, né? E existia uma preocupação muito grande da invasão de franceses e holandeses. Então, o rei daquele período... Oi. Eu risquei o quê? A linha vermelha ali em cima. Tá vendo aqui? Foi você que riscou. Eu vou apagar para você, tá bom? Ah, apagou, muito bem. Isso aí. Olha só. Então, Portugal percebeu que aquele primeiro processo e a maneira como se estava se dando a nossa colonização não daria muito certo. Então, o rei de Portugal, que na época era Dom João III, decidiu implementar um sistema que eles já tinham colocado lá nas ilhas no meio do Oceano Atlântico, que era o sistema de capitanias hereditárias, ok? A Nicole já estava na aula, gente, que ela está solicitando aqui para entrar no final da aula. Não sei, tio. Quem, tio? A Nicole. Tava não, acho que não. Ô, tio, mas você não pode... Ah, Porque você tá... Porque você comeu lá, acho que 10h48, né? O certo é depois de 10 minutos não poder aceitar, mas a gente teve um atrasozinho, então pode ser que ela tenha, tipo assim, tentado entrar no primeiro momento, não tenha conseguido e voltou agora, né? Então, gente, isso já tinha se estabelecido, o Portugal já conhecia como isso funcionava, tá? Então, decidiu implementar um novo sistema, que era conhecido como capitanias hereditárias. Hereditárias, gente, recebeu o nome por causa da herança, né? Era hereditária. Ia de pai para filho, de pai para filho, de pai para filho. Ô, tio, é normal o seu celular tá, tipo a 50 graus Celsius? Eu nunca Não. fiz assim, eu nunca feri a temperatura dele, não. Mas eu acho que não, né? Assim, o meu chega depois das 4 horas, se ele tiver em luminosidade alta, ele bate facilmente os 100 graus. Ou seja, Meu não chega. a mão nele, ele Quando eu ferve jogo um muito. Honkai Impact no meu ferve. Ótimo. Então vamos continuar aqui, gente. Aqui na página, então, na página Exclusivamente 85, nós temos um exemplo claro de como que se deu essa divisão daquilo que eram as capitanias hereditárias, ok? Então, não era uma experiência inédita, como eu falei para vocês. Os portugueses já tinham utilizado esse recurso lá nas ilhas de Madeira e Açores, que ficavam lá no meio do Oceano Atlântico. E aí, de certa forma, o governo português queria, então, transmitir, né, ou transferir a responsabilidade do investimento aqui no Brasil, mais para a iniciativa privada e não pela coroa portuguesa. Era isso que eles queriam, ou seja, que empresários investissem no desenvolvimento da colônia e assim eles poderiam compartilhar o lucro, tá? Então, entre 1534 e 1536, o governo dividiu o território brasileiro em 15 faixas, que são essas que nós estamos vendo aqui no mapa ao lado do texto que nós estamos estudando, tá? Essas faixas, elas tinham um limite, de certa forma, a oeste, que era a linha que dividia o Tratado de Tordesilhas, né? E depois, elas foram entregues a 12 pessoas que representavam a elite portuguesa. Essas pessoas eram chamadas de donatários. Qual era a função do donatário? Iniciar um processo de colonização, mas por conta própria, aqui no território. Era essa que era a função que eles tinham. Então, os donatários, que foram aqueles que receberam as capitanias hereditárias, eles tinham a função de fundar as vilas para iniciar o processo de colonização, doar terra para os colonos, para que eles pudessem, de certa forma, começar também esse processo de desenvolvimento da sua economia, tá? Eles poderiam cobrar impostos, né? E fazer com que, de certa forma, a economia da capitania se desenvolvesse, tá? O donatário, então, tinha que ter condições, tinha que ter dinheiro para poder investir aqui. Então, no primeiro momento, os nobres portugueses, eles não se interessaram em investir nas capitanias hereditárias. Por esse motivo, os portugueses acabaram
entregando, né, essas capitanias hereditárias, principalmente para as pessoas que estavam ligadas à corte portuguesa, tá? E aí elas acabam recebendo esse nome de herança, né? Ou seja, por isso, né, de transmitir de pai para filho, de pai para filho. Mas o donatário não era o dono dela. Por isso ele não podia vender. O filho podia herdar, mas o donatário não era dono. Ele tinha o direito de, vamos dizer assim, trabalhar com o investimento e o desenvolvimento da capitania, e o lucro que ele obtivesse dali poderia ser positivo, mas ele não tinha direito de vender, não. Pertencia à coroa, ok? Eu tô cansado de sofrer. Vou pagar? Não. Não. Não vou apagar. Não. Tio, se minha internet cai do nada é porque tá chovendo aqui em casa e aí, quando chove a internet fica ruim. Não, mas a internet hoje todo mundo tá meio. A minha também, e a minha internet é bem estável. Eu perdi metade da aula Tá de inglês chovendo com a aí? internet. Aqui em casa começou a chover há uns 5 minutos. Tá chovendo aqui em casa. Ah. Calma, deixa eu ver. Porque lá aqui nem tá rapidinho chovendo. Só a minha Eu vou ver internet. se eu vou precisar fechar a janela, porque senão, se deixar aberta, vai molhar o quarto inteiro. Agora há pouco eu fechei 2 janelas. Porque Tá eu fiz a de chovendo madeira aí? e se entrar chuva já era. Aqui tá chovendo. Aqui tá chovendo. Você já viram o meme do tá chovendo aí, aqui tá chovendo? Tá chovendo aí? Aqui tá chovendo. Aqui tá chovendo. Vou passar, hein? Vou passar. Só que, gente, olha só, as capitanias hereditárias tinham dado certo nas ilhas de Açores e Madeira, lá no meio do Oceano Atlântico, né? Mas aqui não deu muito certo, né? Apesar de todos esses privilégios que os donatários tiveram ao colonizar suas capitanias, várias razões, então, vão levar para que eles, vamos dizer assim, esse desenvolvimento econômico não dê certo. Primeiro, era muito caro viajar de Portugal aqui para o continente americano, ok? Então, essa obrigação de trazer os colonos e tal, de certa forma, era algo muito complicado e eles não gostavam muito sobre isso, tá? Muitos, então, também protestavam que eles eram obrigados a trazer pessoas que, de certa forma, a justiça portuguesa tinha condenado. Então, eram conhecidos como os degredados. Todo mundo que fosse bandido ou tivesse cometido algum delito eram as pessoas escolhidas para virem colonizar o novo continente, tá? Então, essas colonizações, por meio das capitanias hereditárias, elas não surtiram todo o efeito que o governo de português queria, né? Algumas delas prosperaram, apenas 2, na verdade, que foi a capitania de Pernambuco, entregue ao donatário Duarte Coelho, e também nós vamos ter a capitania de São Vicente, que vai ser uma que vai se desenvolver muito bem, ok? O restante das capitanias, nenhuma delas vai se desenvolver ou vai dar certo, tá? Então, a capitania de São Vicente, ela teve um desenvolvimento, vamos dizer assim, interessante, né? Até porque foi Martim de Afonso de Souza que tinha iniciado o processo de colonização. Existiam cerca de 600 colonos que viviam lá na cidade de São Vicente,
né? E eles começaram a construir uma casa de misericórdia, que era uma espécie de hospital naquele período, e os jesuítas já tinham fundado ali, então, um povoado que depois vai dar origem à cidade de São Paulo, ok? Então, das duas capitanias, as únicas que vão dar certo serão a de Pernambuco, né? E a de São Vicente, que foi a primeira que já tinha se desenvolvido. As demais, todas serão um fracasso para o desenvolvimento econômico daquele período. Posso passar? Não. Vocês estão lerdos hoje, hein? Pode. E aí, como a capitania não deu muito certo, Portugal já foi para um outro caminho, vamos dizer assim. O primeiro deles, então, foi o estabelecimento, a primeira tentativa se deu através disso, mas no segundo momento, então, o governo português viu que a experiência das capitanias hereditárias foi um fracasso total, né? Ou seja, menos de 3% do total da renda havia voltado para Portugal. Então, de certa forma, isso auxiliou muito na dispersão da administração do território colonial, que era muito grande, e os franceses ainda continuavam atacando o litoral, e além disso tudo, existia um confronto com os indígenas, que não aceitaram esse processo de colonização assim, de boa, tá? Os indígenas resistiram muito ao processo de colonização, porque se alguém for invadir sua casa, você não vai querer aceitar isso de boa, né? Imagina, alguém chega na sua casa e fala assim, ei, eu vim aqui tomar conta da sua casa, tá? E você vai falar, ah, não, tá bom, pode ficar aí. Ninguém faz isso, né? Então, diante de todos esses problemas, o governo português decidiu alterar esse processo de colonização. E aí, em 1548, ele centralizou o poder naquilo que vai ficar conhecido como governo geral, que era uma espécie de capital do Brasil, né? Então, o governo geral era como se fosse o presidente. Oi. Não, pode terminar, pode terminar. O governo geral, gente, era como se fosse uma espécie de presidente que representava o rei de Portugal aqui no continente americano, tá? Então, ele defendia o território das invasões estrangeiras, ele explorava principalmente o interior da colônia, ele distribuía sesmarias, que era uma espécie de fazenda que as pessoas pudessem plantar e se desenvolver economicamente, ele investia no desenvolvimento dos engenhos de açúcar, ele fazia aliança com os povos indígenas, ele punia os povos indígenas que não aceitavam o processo de colonização, ou seja, esse governador geral, ele tinha uma função administrativa, mas centralizada. Como eu falei para vocês, era para uma espécie de presidente da colônia, ok? O primeiro governador geral que nós vamos ter é Tomé de Souza. Ele vai chegar logo em 1548, 49, um ano depois do estabelecimento do governo geral, tá? E aí, junto com ele, vieram cerca de 1000 colonos, funcionários públicos, soldados, religiosos, inclusive degredados, que eram aquelas pessoas que eram acusadas e tinham que sair de Portugal para vir para o continente americano e iniciar essa grande aventura, tá? O primeiro local que eles vão se instalar é na Baía de Todos os Santos, que é em Salvador, né? E lá deu-se início à construção dessa cidade, que depois, no primeiro momento, vai se tornar a capital da colônia brasileira. Então, a nossa primeira capital foi Salvador, na Bahia, ok? Fala, Vitória. Ô tio, você pode acabar a sua aula um pouco mais cedo hoje? Por quê? Não. Ah, porque a gente quer sair mais cedo, pelo menos eu. Ah,
Porque hoje é Tio, eu sexta-feira também falta. quero, tio. Hoje é Só libera a quinta-feira. gente. 15, tio. Bate 11 o 15. não tem? Hum, Dá uma tristeza. Vou pensar no Por caso de você. favor. Ô, gente, eu só queria falar uma coisa. Meu celular, sabe, tem aquele bug que dá tela azul? Quase deu isso. Deu um O celular é muito bom, tá ligado? Às vezes você tá dentro do YouTube e ele sai do nada, sozinho. Vamos marcar. Às vezes você tá digitando uma mensagem no seu celular, crasha. Aí ele volta pra tela inicial, que nem se você tivesse... Reiniciado. É, cara. Mas sem reiniciar, tipo assim, só vai pra tela, faz... Pum. Agora espere, seu infeliz. Haha. Se Mas você ferrou. pode daqui a pouco botar o videogame lá? Daqui a pouco, deixa eu só tomar banho primeiro. Deixa eu acabar ali. Tio, a sua aula vai até que dia? Tio, acho que você parou. É o quê? Você tá falando? Ah, não. Sua aula vai até que dia? Heitor perguntou. Eu acho que vai até o final do ano, né? Eu pensei que a gente poderia voltar esse ano, mas eu sei lá. Agora eu acho que já não volta mais, não. Não, tio, eu tô falando dessa aula que a gente tá tendo agora. Oi. Acaba esse ano, Heitor. Esse ano. Ué, não pode durar até o ano que vem, não? Não. É. Bem, se você alterar o tempo aí no seu celular, pode 1 ano, né? Mais. Vou fazer a chamada e vou liberar vocês uns 3 minutinhos antes. Hein? Aí, tio, começa a editar essa frente do 7º B. Vocês conseguem ouvir isso? Arthur. Não, não. Vocês ouvem isso? Sim. Ainda melhor. Tá bom, pode parar. Ana Júlia, Presente. Ana Luísa, Ana Clara, Presente. Antônio, Presente. Arthur Zupelli, Bruna, Presente. Daniel, Gabriel Kenji, Presente. Gabriela, Boa tarde. João Henrique, Presente. Luísa, Presente. Marcelo, Presente. Maria Clara, Presente. Mariana, Presente. Marina, Presente. Matheus Bissoli, Matheus Marcos, Presente. Matheus Sutil, Presente. Essa tá ruim. Vitória tá aí, Ian, Zaira, Eu. Pode ir, tio? Pode pode. sair? Não. Tá, tchau. Zaira presente, tio. Tchau. Ok, tchau. Ok, vai embora. 7º B agora. Peraí. Amanda. Tá, Ian, já te dei presença já. Alicia. Heitor, eu, tio. Arthur Bauer. Arthur Matos.
Aqui. Cecília. Aqui. Davi. Sir, yes, sir. Diego. Tô aqui. Ô tio, a Amanda te respondeu? Não. Ela tá na aula, é porque o microfone dela tá quebrado. Ah, tá. Esther. Olha, ela já consertou, tá? A Esther. Esther também tá com o microfone quebrado. Ela tá na aula. Gabriel. Tô aqui. Giovanni. Presente. Heitor, tá aí. Luana tá aí, que eu já vi. Matheus Vale. Tô aqui, tio. Murilo. Tô aqui. Naika. Presente, presente. Thales. Presente. Theo. Opa, presente. Roberto. Presente. E Arthur Francisco, eu já vi que tá aí. Tchau, tchau, Oi! gente. Até amanhã. Tchau, tio. Então, tchau. Hasta la vista. Adiós. Baby! Adiós. Arrivederci. Mas não vejo muito Jojo. Bye. Ver Jojo é Goodbye. bom. Bye.